Olá, bom dia. Oi, Angélica. Tudo bem? A Kátia. Como que vocês estão? Que jóia. Bom dia para você também. Oi, Marlene. É isso, Marlene? Acertei dessa vez? A Semi. Bom dia. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Que jóia. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma semana. Que a gente possa ser grato de todo o nosso coração por todo o favor que Deus fez por nós nessa semana e que Ele possa nos capacitar ainda mais para a gente continuar, né? E ter um final de semana abençoado e uma semana que se segue cheia da graça e do favor dele. Joinha! Oi, Flavinha, tudo bem? Ah, Marlene Lisa, acertei, Marlene, consegui lembrar. Associar os perfis aos nomes. Oi, Maria Cléria, tudo bem? Que joia! Então acho que nós terminamos o Isaías 48 hoje, será? Vamos ver o que Deus vai direcionando para nós, daquilo que a gente precisa aprender dentro dessa palavra. Ficamos tempo nesse Isaías 48, né? Mas é assim mesmo. Não é a quantidade que conta, é a qualidade daquilo que a gente absorve, é o quanto a gente absorve para nossa vida, o quanto a gente consegue entender e viver da palavra de Deus, né? Mais vale a gente saber um único versículo desse daqui e pôr ele em prática do que a gente conhecer toda a letra e não viver ela, não tem sentido nenhum, né? Deixa eu ver aqui, catar meu óculos. E vamos continuar ali, eu acho que a gente leu até o 10, né? Vou reler o 10 só pra gente lembrar aqui do contexto. Bom dia, Denise, tudo joinha? A Ana, tudo bom, Ana? Então, vamos lá, 18. Eu lembro que a gente leu isso, né? Deus falando assim, se vocês tivessem prestado atenção nos meus mandamentos, teria sido tudo diferente. Eu não estaria agora aqui falando dessas coisas ruins que iam vir, né? E isso foi o lamento, assim, do Espírito de Deus. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade, ali no 19, seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. Oi, Ali, tudo bom, Ali? Que bom que você tá aí. Então vamos lá. E os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. O lamento do Senhor pelo afastamento que Israel estava fazendo, estava tendo dele, né? Ele tinha instituído que teria os mandamentos deles para que Deus pudesse habitar no meio do povo, para que eles pudessem ter essa comunhão com Deus. Era necessário cumprir a lei, toda aquela lei, para que Deus pudesse se manifestar ali no meio deles. Hoje, nós não temos mais essa separação de Deus. A gente não precisa mais fazer sacrifícios de animais para se chegar a Deus, como era lá no Antigo Testamento, por conta de um princípio da própria palavra que diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não cabe a nós entender isso, mas era assim. Então Deus instituiu aquilo ali para o povo fazer, aquela aliança que eles tinham com Deus, que Deus estabeleceu lá com Abraão, para que eles lembrassem que eles eram um povo separado do Senhor. E para que Deus pudesse se manifestar ali no meio deles, né? E eles se afastavam. Quando eles se afastavam daquelas ordenanças, a mão do Senhor não podia estar sobre eles, defendendo eles, livrando eles dos inimigos, protegendo eles. E eles andavam por conta própria. E aí eles colhiam a consequência das atitudes que eles tinham, da idolatria que imperava ali no meio deles, do descumprimento, enfim, da palavra do Senhor. E aí Deus estabeleceu uma promessa lá atrás, e ele falou ainda, lá no Éden, Deus já criou um plano de redenção para a humanidade, porque sabia que o coração do homem ia se corromper. Aí ele foi formando alianças até chegar ali em Abraão. E em Abraão ele fez aquela aliança da circuncisão e falou para eles assim, que nele seria bendito todas as nações da terra. Deus contando para Abraão que a partir daquela descendência ali viria o Salvador.
falou através de Isaías, falou através de Jeremias também, que a lei ele imprimiria no coração do homem. E ele não precisaria mais que ninguém dissesse, segue por aqui ou segue por ali. Mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos direcionaria no caminho que a gente deveria andar. Então, e assim foi. E hoje nós estamos vivendo um tempo da graça, onde a gente não precisa mais de todos aqueles rituais para se achegar a Deus. O Senhor Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta sobre si e fala com Deus. Nós temos acesso ao Pai. Toda aquela lei que era necessário cumprir para que Deus se manifestasse no meio do povo, hoje a gente vive pela graça do Senhor. E a palavra diz que tudo que a gente precisa fazer para alcançar isso é crer. Crer que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso único trabalho é crer no Senhor Jesus, porque Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se não for por intermédio de mim. Essa é a verdade. Quando Ele falou isso, os judeus ali na época, eles sabiam do que Jesus estava falando, porque o caminho, a verdade e a vida eram os termos que eles usavam para definir o templo do Senhor, o lugar santo, separando o átrio do lugar santo e do santíssimo lugar, aonde só os sacerdotes podiam ter acesso uma vez no ano, apenas mediante sacrifício de animais. E quando Jesus expirou naquela cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, Deus dizendo assim, agora vocês têm acesso, agora não há mais separação entre mim e vocês, o pecado foi expiado, o meu Espírito pode habitar no meio de vocês e direcionar o caminho. É lindo demais, né? E, nossa, eu tô com muita vontade de ler de novo Jeremias 31, e eu vou ler com você de novo, vamos ler de novo, não importa se a gente não vai ficar parado ali no 48, não tem problema. E o importante é que essa palavra faça parte de nós, porque é muito grande essa palavra, a gente precisa crer que nós temos acesso a Deus, a gente precisa valorizar isso cada minuto da nossa vida. Deus fez todo um plano de redenção por intermédio de Jesus Cristo, para nos alcançar, para alcançar a mim e alcançar você, para que hoje a gente pudesse ter comunhão com Deus, assim como Adão e Eva tinham naquele jardim, que a palavra fala que eles conversavam com Deus, que Adão conversava com Deus no entardecer. Deus se manifestava a ele, conversava com ele, e Deus instituiu tudo isso, direcionou a humanidade durante todo esse tempo, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com ele, de novo, para que fosse restabelecido a comunhão com Deus para aquilo que Ele criou a humanidade, para ter comunhão com Ele, né? Para ser direcionado por Ele, para andar em justiça, para andar em verdade. Lá em Jeremias 31, nós já lemos aqui em Isaías também, palavra bem semelhante a essa, mas aqui está muito claro. Diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Né? E Paulo explica muito sobre isso em Romanos 2, em 1 João fala sobre isso, em Hebreus fala sobre isso. Todo o Novo Testamento é um espelho daquilo que Deus prometeu lá atrás, através dos profetas. É o cumprimento daquilo que os profetas declararam muitos anos antes de acontecer, né? Então, nós estamos vivendo esse tempo da graça, esse tempo do cumprimento da promessa. Lá no livro de Hebreus fala que muitos heróis da fé, muitos homens de Deus almejaram viver esse tempo. Deus se revelou a Davi, falando para ele daquele tempo, aonde haveria comunhão com todos os povos, aonde todas as nações da terra teriam acesso a Deus,
Tem uns trechos do Novo Testamento que fala a respeito do templo de Davi. Ele não fala do templo de Salomão, ele fala do templo de Davi, se referindo àquela adoração que era feita para todas as nações. Que quando Davi trouxe a Arca da Aliança para habitar no meio de Jerusalém ali, ele instituiu uma adoração constante, 24 horas de adoração a Deus, através dos levitas que ficavam ali, do povo da tribo de Levi. Eles cuidavam da arca e da presença de Deus. E a Bíblia narra que todas as nações da circunvizinhança, eles vinham para ver aquelas adorações, que era lindo demais, aquelas canções, tudo aquilo que era feito, todo o culto a Deus ali, eles vinham contemplar aquilo, né? E quando Deus fala lá na frente, no Novo Testamento, do culto que ele ia instituir de novo, a adoração, da mesma forma como Davi já sonhava no coração dele, que todos os povos e as nações iam conhecer ao Deus verdadeiro e cultuar somente a ele. Ele está cumprindo isso nos dias de hoje. Eu e você temos acesso hoje à palavra, ao Evangelho do Senhor, conhecemos a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo de Deus, sem precisar da gente viver anos e anos dentro de uma sinagoga, aprendendo a letra uma por uma, mas a gente abre a palavra e Deus fala conosco a hora que a gente quiser, né? Talvez por ter toda essa facilidade, a gente resiste tanto e deixa de fazer isso com toda a reverência e constância que está no coração do Senhor, para que a gente conheça Ele cada vez mais. Tem um trecho que fala assim, que o meu povo padece porque lhe falta entendimento, conhecimento. Deus sabe que quanto mais a gente conhece desse testamento que Ele deixou para nós, mais a gente consegue tomar posse da nossa herança, né? O herdeiro, a vida dele não muda enquanto ele não tem conhecimento do testamento. Ele pode ser herdeiro, mas se ele não for buscar conhecer o teor daquela herança, ele vai continuar a vida dele do mesmo jeito, né? A minha avó tinha um testamento que dava a ela muitas posses lá na região da Bahia, né? No estado nosso, lindo. E ela nunca foi atrás, porque o meu avô se desentendeu com a família deles, né? E ele veio embora para o Paraná e ele nunca foi atrás desse testamento, nunca. E eles passaram muitas dificuldades, passaram muitas necessidades na vida deles inteira, né? E ela era uma herdeira. Então, se você não vai atrás de conhecer o teor daquilo que Deus tem para você, a tua vida permanece a mesma. E é isso que o Senhor fala quando Ele diz: a gente precisa buscar esse entendimento e esse conhecimento, porque Ele tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para nós, né? A Angélica falou: vai você atrás. E já aconteceu tanta coisa nesse meio do caminho. Os meus tios, quando eram crescidos, foram atrás. Aí uma época eles pegaram esse papel todo amarelado e rasgado, que era o original, e entregaram para um amigo deles, que era caminhoneiro, que tinha acesso àquelas áreas lá, para eles irem atrás disso, para ele ver atrás disso. E eu sei que ninguém sabe o que aconteceu com aquele papel, nem com aquela herança. E ficou por isso. Eles foram atrás depois que o meu avô faleceu, porque antes disso ele não permitia, né? Então é uma longa história. Mas a gente viveu bem, Deus cuidou de nós do mesmo jeito, graças a Deus, né? Mas poderia ter sido diferente se ela tivesse tomado posse daquilo que era dela. E na mesma analogia, a nossa vida pode ser totalmente diferente se a gente for tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que Deus já nos deu, amém? Como Paulo falou lá no comecinho do livro de Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no passado. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Ele já nos deu, tudo já é nosso. Então, vamos continuar ali no 20. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo. Proclamai-a e levai até o fim da terra, diz o Senhor. O Senhor remiu
a seu servo Jacó. Deus falando da promessa dele, da remissão dos pecados, da remissão da descendência toda de Abraão ali, de tudo aquilo que ele tinha instituído lá no princípio, quando ele falou para Abraão, no Gênesis 12, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Por intermédio disso que eu tô falando para você, o mundo inteiro vai ser abençoado. No 21, não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Ele lembrando o povo acerca daquilo que Deus tinha feito quando tirou eles do Egito e levou lá para aquele deserto. Deus não deixou, guiou eles durante todo aquele deserto, fendeu água, da rocha vertia água, né? Água para abastecer um povo de 3 milhões de habitantes é muita água, é muita água. Aqui em Curitiba nós temos 1, 2, 3, 4 estações, 4 barreiras, 4 estações de tratamento para dar conta de menos de 2 milhões de habitantes, né? Agora se calcule um povo como esse para abastecer, quanta água tinha que jorrar daquele lugar no meio de um deserto. Então Deus operou milagres extraordinários no meio do povo, guiando eles durante toda essa trajetória, e eles permaneceram naquele deserto por 40 anos por conta da desobediência, porque Deus tirou eles do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito de dentro deles, porque eles não permitiram, eles não se permitiram ser moldado pelo Senhor, restabelecer uma aliança com Deus e seguir no propósito daquilo que Deus tinha para eles, né? No 22 e último versículo desse capítulo, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então Deus mostrando para eles a diferença daquele que crê e daquele que não crê, daquele que segue e daquele que não segue o Senhor. A paz, isso é a nossa maior herança em Deus. A paz, porque a paz que Deus nos dá, como Jesus falou, a minha paz eu vos dou, não é uma paz circunstancial, ela não depende da circunstância, ela não depende daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo, ela é uma paz que brota do nosso interior, que nos dá força para permanecer, para continuar no caminho do Senhor. Então, essa paz que Deus está falando, que o justo tem, quando busca a justiça de Deus, quando escolhe cumprir os mandamentos do Senhor, fazer aquilo que é certo, essa paz nos acompanha. Amém? A Josiane tá ali, ó, ela e a Maria Antonella, a filhinha dela que acorda essas horas, Josi, pra assistir a live. Que beleza, Deus abençoe vocês. Beijinho pra você, Antonella. Tudo bom? Que joia! Então é isso, gente, que essa palavra ecoe aí dentro do seu coração e te ajude a permanecer firme, independente das circunstâncias que você estiver passando, independente daquilo que vier sobre as nossas vidas. Nós temos que crer e temos que entender que Deus é Deus sobre nós e a gente precisa deixar Ele ser Deus sobre nós, precisa deixar Ele agir no nosso meio e nos transformar dia após dia, para que a gente possa tomar posse da nossa herança. Amém? Beijo grande, Deus abençoe, um ótimo final de semana para você e estamos aqui de novo segunda-feira, se Deus quiser, né? Começando ali no capítulo 49 de Isaías, amém? Beijo, gente, Deus abençoe. A Josiane está dizendo ali, estamos arrumando para o serviço, fico escutando e ela acorda e sabe que é devocional. Olha que bonitinha! Beijinhos para você, Antonella. Que graça, Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família. Beijo, Angélica. Tudo de bom, gente. Até.